louvor tremendo, né? Que Deus continue usando suas vidas, dê lugar mesmo para o Espírito Santo, porque é notório a presença dele sobre as suas vidas. Então, é simples, irmão, abra o seu coração, deixe o Espírito fluir na sua vida, ele vai te usar grandiosamente, amém? Glórias a Deus, que felicidade estar aqui, que culto abençoado. Confesso que eu estava ali no meu canto ali, e quanto que o Senhor ministrou no meu coração ali. Deus falou muito no meu coração, através desse louvor, do ministério de louvor, Deus falou tremendamente comigo ali. Que louvor tremendo. Inclusive eu já quero deixar para vocês, no final nós vamos louvar esse louvor novamente, tá bom? Ministério de Louvor, Nildete, se preparem. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, eu vou falar uma breve passagem para a gente. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Acredito que o Senhor irá falar ao seu coração através dessa passagem. Que Ele fale aquilo que Ele tem para falar para vocês. Romanos 8, 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Amém? Diz assim, vamos ler do 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Até aí. Eu gostaria de falar um pouquinho, estou lendo aqui o texto de Romanos, pode se assentar, igreja. Mas eu queria te passar fazer uma analogia aqui, de Abraão, para que você entenda um pouquinho do que aconteceu com Abraão e o que assombra, né? O Antigo Testamento, ele queria dizer para nós através da vida de Abraão. Amém? Feche os seus olhos, curva sua cabeça, eu gostaria de fazer mais uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por essa oportunidade, por esse momento, Deus. Obrigado por cada vida que está aqui, Pai, porque cada vida que está aqui o Senhor escolheu para ouvir essa palavra, para ouvir, Senhor, os louvores, essas mensagens desse culto, Pai. Obrigado por cada vida, Pai, por ter se locomovido até aqui, para abrir o coração e receber aquilo que o Senhor tem de melhor, o Teu Filho. Abra o nosso coração, Senhor, continua abrindo, Pai, te damos liberdade para que o Teu Espírito venha fluir sobre os nossos corações, sobre este lugar. Que esse lugar, Pai, venha ser uma atmosfera diferente, venha tomar uma atmosfera diferente da Tua presença e do Teu amor, que nós venhamos nos inundar nesse rio que desce do trono, do Seu trono, trono de glória, e venha fluir sobre este lugar e nos inundar, pois queremos nos afogar em Ti, em Teu Espírito e em Teu amor. Usa-nos, Senhor, usa-me como canal de bênção para a vida desta igreja. Amém, amém. Glória a Deus. Fundo aí, por favor. Todo mundo já conhece um pouco da história de Abraão, né? Abraão foi escolhido de Deus e Abraão tem várias nomenclaturas, vários nomes que colocaram. Pai da fé, amigo de Deus. Abraão, ele tem essas características que foram concedidas ao decorrer de sua vida, de sua caminhada com Deus. Abraão, ele já na sua idade um pouquinho avançada, Deus
ele pede algo para Deus, ele pede um filho para Deus. E esse filho, ele se torna uma promessa na vida de Abraão. Abraão orando, com a sua idade avançada, pede para Deus um filho. Deus olha para Abraão e faz o quê? Eu vou trazer bem resumidamente para chegar num ponto onde que eu quero chegar. E Deus, ele ouve a oração de Abraão e cumpre aquela promessa. Entrega um filho para Abraão, chamado Isaac. Então, logo, Isaac é o filho da promessa. Isaac é o filho da promessa. Aquilo que Deus prometeu para Abraão que faria, ele o fez, o entregou. Porém, olha como que Deus faz as coisas. Deus, ele concede algo para Abraão, só que depois ele quer de volta essa promessa. Deus já te pediu algo e falou assim, agora você me devolve? O que Deus já pediu, você já pediu para Deus, Deus te entregou, e ele falou assim, agora você me devolve? Deus fez isso com Abraão. Deus, ele entregou algo para Abraão e falou assim, deposita ele de novo nos meus pés. Samuel, Ana, a mesma coisa. Ana, Deus concede Samuel a Ana, só que Deus fala, ei, agora deixa ele comigo, dá ele para mim de novo. É a mesma coisa, Deus, ele dá e fala, agora deixa que eu conduzo, entre aspas, deixa que, devolve ele para mim, parafraseando, eu te dou, mas você me devolve. Ei, tudo nessa vida aqui pertence a Ele. A minha vida pertence a Ele, a sua vida pertence a Ele. Às vezes, nós se apegamos tanto a algumas coisas, eu me apego muito à minha filha ali, mas tenha ciência, é do Senhor Jesus. Às vezes nós se agarramos tanto às coisas aqui, pensando que é nosso. Não se engane. Entregue nas mãos do Senhor Jesus, que é a melhor coisa que Ele pode fazer para aquela vida. Ele vai fazer o que Ele mais sabe fazer, que é cuidar. Às vezes nós achamos que nós sabemos cuidar, que nós somos bons pais, boas mães, mas na realidade temos muito a aprender. Então faça o seguinte, assim como Abraão e Ana, entregue nas mãos de Deus. Uma pergunta para você, o que você precisa entregar nas mãos de Deus? Às vezes nós nos apegamos à nossa casa, ao nosso carro, ao nosso trabalho, à nossa faculdade. Hoje, Deus ele está pedindo para você, deixa nas minhas mãos. Devolve para Ele. Sabe aquela casa que você tanto pediu? Devolve para Ele. Sabe aquele carro que Ele tanto te pediu? Devolve para Ele. Sabe aquele filho? Devolve para Ele. Sabe aquela filha? Devolve para Ele. Como que você vai devolver? Entregue em oração a Deus. Entregue em oração a Deus. Deus, o Senhor me concedeu esta filha, mas eu entrego em tuas mãos. Faça o que o Senhor tem para fazer sobre a vida dela. Você já fez isso com o seu filho? O que tem na sua vida que você precisa entregar para Deus? Às vezes tem algumas coisas que não estão fluindo em nossas vidas. Sabe o que basta? Deixar na mão de Deus. Olhei para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem de Deus.
Salmo 121. Às vezes o socorro que você está procurando está nas mãos de Deus, entregue para Ele. Abraão, ele foi chamado para entregar o filho, devolver. Deus faz uma promessa, um apelo. Deus pediu algo para Abraão, talvez muito inusitado, algo que talvez eu e você não teríamos coragem de fazer. Deus chega em Abraão e fala assim: Abraão, eu quero que você suba no Monte Moriá e entregue o seu filho como sacrifício a mim, a um holocausto. Aí a gente se pergunta: nossa, mas Abraão pede algo para Deus, Deus o concede. O filho da promessa não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, o filho da promessa. E Deus o pede novamente. Será que eu e você teríamos capacidade de devolver a Deus, de realizar esse ato? Olha o tamanho da obediência de Abraão. Olha o tamanho da entrega de Abraão. Talvez eu não faria. Mas o Senhor pede para você hoje: entregue nas mãos dele. Eu não sei o que é, o que se trata, mas Deus pede: entregue nas mãos dele. Aleluias. Vamos ler Gênesis 22, capítulo 2. Vai relatar novamente isso daí que eu acabei de falar para vocês. Gênesis 22, 2. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Primeiro, Deus, ele pede para Abraão, olha que obra que Deus faz na vida de Abraão. E Abraão sempre obediente, sempre obedecendo a voz de Deus. Primeiro Deus fala assim para Abraão: Abraão, largue da sua parentela, afaste-se da sua parentela, dos seus parentes, dos seus entes queridos, daquilo que você está acostumado a viver, deixe eles e vai. Mas vai para onde? Deus nem falou assim: ó, eu tenho uma casa ali reservada para você, um carrinho, só vai lá que no endereço tal, hotel tal, apartamento tal. A pessoa, se fosse assim, seria fácil. Mas Deus, ele falou: pega suas coisas, sua família, larga, deixa toda a sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus já faz um pedido inusitado, algo que é fora do comum. Depois, Abraão, ele pede um filho, Deus o concede. E Deus faz outro pedido inusitado: Abraão, suba à terra de Moriá e ofereça ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Será que você iria? Será que eu iria? Deus, ele faz dois pedidos para Abraão. Então, Abraão, ele é uma pessoa, primeiro, que a gente tem que adquirir com ele, obediente. Nós precisamos obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão
e isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Tiago 2:23. Então, a partir disso daí, Abraão, ele, além de ser chamado de pai da fé, além dele ser um homem obediente, ele também foi imputado como amigo de Deus por conta desses feitos. Então vamos entrar no primeiro tópico aqui, que é a provisão de Deus, que é o cordeiro. Deus ali, ele estava querendo ver qual seria a atitude de Abraão. Quando Abraão obedece ao chamado de Deus, quando Deus fala, Abraão sobe no Monte Moriá, e sacrifique o seu filho Isaque, o filho da promessa, para mim. Quando Deus faz esse pedido para Abraão, Abraão sobe naquele mesmo momento, e vai talvez com o coração muito apertado, que talvez você não tenha nem noção do que seja isso, você entregar o seu filho, o seu bem mais precioso, aquilo que era uma promessa, Deus está te pedindo de volta. Abraão, com o coração apertado, sobe, e a Bíblia diz que quando chega lá em cima, o seu filho, ele diz, pai, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? O próprio Abraão, ali naquela situação, ele fala, filho, Deus proverá. Filho, o sacrifício, Deus proverá. No coração de Abraão estava instaurado, eu vou ter que sacrificar meu filho. Mas mesmo assim ele diz, filho, quando nós chegarmos lá, Deus proverá o cordeiro para ser sacrificado. E não é diferente. Abraão, ele prepara todo aquele holocausto, coloca o seu filho ali, talvez ele deve ter amarrado ele de todas as formas ali. Isaac, sem entender nada, em cima daquele holocausto. Quando Abraão levanta o cutelo, diz a palavra, ele ouve a voz de Deus. Pare, Abraão, não faça isso. Ufa! O coração de Abraão, acho que aliviou aquele peso que estava ali no coração de Abraão deve ter aliviado. Então o tópico 1, Deus prepara o cordeiro. No mesmo momento que ele levanta aquele cutelo para abater o seu filho Isaque, Deus fala ao ouvido de Abraão, pare. Naquele momento, quando Deus fala pare, aparece um cordeiro. Um cordeiro aparece sobre eles. E ali muda toda a história. Ali muda toda a história de figura. Muda toda a figura. Abraão, ele naquele exato momento deve aliviar o coração, deve estar com o coração aliviado. Ele deve desamarrar o filho dele sem entender nada e sacrifica aquele cordeiro. Aparece um cordeiro puro e imaculado. O cordeiro que era descrito para os sacerdotes sacrificarem para todos aqueles que pecaram. Então se levantou Abraão pela madrugada e foi ao lugar que lhe dissera. E pela sua obediência, Deus reafirma a promessa. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. A obediência, ela te gera benefícios. Mas você não vai obedecer em prol de barganha de benefícios. É por amor. Abraão, ele subiu lá em cima por amor, por obediência a Deus. Em troca disso, Deus dá a Abraão uma descendência gigantesca, onde não se pode contar. Eu e você estamos aqui,
por causa de Abraão. É um dos causadores. Então seja obediente. Deus, ele proveu o cordeiro. Qual é a sua necessidade hoje? Talvez Deus ele te pese para você entregar algo para Ele. Porém, quando você vai entregar, Deus sopra no seu ouvido. Ele é teu. Olha que loucura. Que coisa doida é essa. Deus ele me pede algo. Eu peço algo para Deus, Ele me concede. Depois Ele pede de volta. Depois, quando eu vou entregar, Ele fala: ei, eu só queria saber o seu coração. Qual é a intenção do seu coração aqui? Qual é a intenção do seu coração hoje? A palavra de Deus diz em Marcos 7, 6 e 7. Hipócritas, me honram com os lábios, mas o coração está longe. Meu Deus. Onde está o seu coração hoje? Onde está o seu coração? Será que você está aqui apenas com os lábios, com a sua aparência, com o seu corpo físico? Mas será que a sua mente e o seu coração está entregue aqui hoje? Está entregue aqui neste lugar hoje? Vamos fazer as coisas com o coração. Vamos entregar os louvores com o coração. Vamos receber a palavra com o coração. Vamos entregar o nosso coração. Abraão, ele entrega aquilo que ele tem de melhor, o seu filho Isaque. O que nós iremos entregar para o Senhor nesta noite? Chega de um culto onde a gente só quer receber. Eu vim para receber minha bênção, eu vim para receber minha salvação, eu vim para receber isso, aquilo. Chega! Entregue o seu coração. O que darei eu ao Deus que fez todas as coisas? O que darei eu? Hoje nós cantamos no louvor aqui. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer. Deus pede hoje nesta noite o seu coração. O que darei eu a Deus que criou os céus e a terra? Feche o seu coração, feche os seus olhos e diz assim: eu te dou o meu coração, Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Entregue o seu coração. Entregue o seu coração a Ele. É a única coisa genuína que nós podemos entregar ao Senhor em prol daquilo que Ele fez por nós. É a única coisa. Você acha que é muito por aquele que não poupou nem o seu próprio filho? Aleluias. Tópico 2. Primeiro, a provisão de Deus, o Cordeiro. 2. A provisão de Deus, o Filho. Não é diferente, não foi diferente. Quando Deus ele mostra essa passagem de Abraão na Bíblia, Ele quer trazer algo que irá acontecer, algo futuro, que se encontra lá em Hebreus capítulo 10. Na verdade, só para vocês entenderem algo. Coloca aí, por favor, Hebreus. Eu falei Marcos, eu acho que não era Marcos, era Mateus. Hebreus 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Essa passagem ela quer dizer o quê? Que a lei, o
Antigo Testamento era sombra daquilo que haveria de vir. Então, a passagem de Abraão é uma analogia para o que Deus ia fazer sobre a minha e a sua vida. Então, grave muito bem isso. A passagem de Abraão, de todo o Antigo Testamento, são sombras daquilo que haveria de vir. Deus que também entregou o seu filho não como um teste, mas como um sacrifício real para a humanidade. Assim como Abraão foi chamado para subir no Monte Moriá, o Pai Celestial subiu ao Monte do Calvário. Vocês estão assimilando as histórias? Abraão, ele recebe um pedido de Deus para subir no Monte Moriá e entregar o seu filho. É a mesma coisa que acontece com Deus. Só que os sacrifícios antigamente, eles eram feitos para apenas pagar o pecado de uma pessoa. Se eu pecasse, eu tinha que preparar aquele cordeiro, novilho, perfeito, para morrer pelo meu pecado. Então, aquele sacrifício ele valia pelo meu pecado. Então, o meu pecado ele ia ser pago através daquele sangue daquele cordeiro. Hoje, através do sangue de Cristo, foi pago todos os pecados. Não há mais pecados sobre as nossas vidas. Ele deu essa condição de vencer o pecado através do sangue de Cristo. Então não é diferente quando eles prendem Jesus lá em Mateus, no finalzinho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando eles prendem Jesus, Jesus também sobe o monte, mas ele não tem um novilho para entregar. Ele não tem um Isaque. Quando Jesus sobe o monte do Calvário, ele não sobe com um cordeiro, sabendo que iria sacrificar. Pelo contrário, ele sobe com uma cruz pesada nas costas. Quando Jesus sobe aquele monte do Calvário, ele sobe com uma cruz que carregava o meu peso, o peso do meu pecado, o peso dos meus erros, o peso dos seus erros, das nossas falhas. Imagina a tamanha dor e o peso daquela cruz. E quando ele sobe lá em cima, ele é chicoteado, os seus braços são pregados naquela cruz, os seus pés são pregados naquela cruz. Só que não havia um cordeiro para substituir. Deus ele fala: eu vou te entregar por toda a humanidade. E ali, no Calvário, no Monte Moriá, Deus pega o filho e troca pelo cordeiro. No Monte Moriá, no Monte do Calvário, Deus pega o cordeiro e troca pelo filho, o Filho de Deus. Então o Filho de Deus, ele é crucificado naquele lugar, por mim e por você. Vocês já sabem o final da história. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Quem estava sendo crucificado ali naquele lugar era o Filho de Deus. Ei, o cordeiro ali era o próprio Filho de Deus, que foi pago, que foi morto para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Como eu havia falado antes, aquele cordeiro que Abraão sacrificou no Monte Moriá, valia para pagar um único pecado de uma única pessoa.
Mas graças a Deus, o Pai, que entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer de uma vez por todos os nossos pecados. Hoje nós temos poder sobre o pecado, através do sangue de Cristo naquela cruz. Eu amo falar disso. Eu amo trazer uma mensagem sobre Cristo, porque Ele não hesitou a se entregar por mim naquele lugar. Quantas vidas estão perdidas sem saber que teve alguém que a amou. Eu só tinha os meus pecados para te oferecer. Mas mesmo assim, Ele me amou e Ele me perdoou. Eu gosto de falar da mensagem da cruz, porque há pessoas lá fora que não entendem que teve alguém que amou tanto, que entregou o seu bem mais precioso. Esse é o nosso chamado, falar daquele que morreu por nós. Falar daquele que se entregou por nós, que não poupou o seu único filho, mas o entregou como um sacrifício vivo, para a remissão dos nossos pecados, de uma vez por todas. Eu não preciso mais sacrificar animais, não preciso mais sacrificar animais para ter a remissão dos meus pecados. Cristo já pagou. Cristo já pagou. Gostaria que o Ministério de Louvor já se colocasse em posição. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer. Mas mesmo assim, Ele me amou. Eu gostaria que você ouvisse esse louvor mais uma vez, só que com outros olhos. O que esse louvor ele falou comigo, ao meu coração, eu estava ali me derramando, porque o Senhor ele só pede uma coisa para mim, e às vezes eu não consigo entregar. O Senhor às vezes pede uma coisa só para você, e você talvez não consegue entregar o seu coração. Quando que isso será possível? Eu gostaria que nesse momento você se colocasse de pé. Você que pode, se coloque de pé. E quando nós louvarmos esse louvor, você feche os seus olhos e entregue o seu coração para Ele. O que darei eu a Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que não poupou o seu único filho? O que eu posso entregar a Ele? Aquele que me deu a remissão dos meus pecados, aquele que me abençoou com toda sorte de bênção espiritual e celestial. O que darei eu? Ele só te pede uma coisa: o seu coração, a sua entrega verdadeira, genuína. Cristo morreu naquela cruz por mim e por você, para que hoje a nossa morte, a morte dele, tornasse vida em nós. Será que há vida aí de Cristo no seu coração? Será que o Espírito dele explode no seu coração de amor? Será que é uma vida abundante dentro do seu coração? Aleluias! Aleluias! Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo. Continue com seus olhos fechados. Com o dedo no Senhor, nós chão, queremos a sua ouvindo presença. os fariseus a Quem lhes sou eu para te pedir algo, Pai? falar Quem sou eu para que te a pedir lei de alguma coisa? Moisés me Mas eu quero te pedir, Senhor, condenava derrama o seu pelos Espírito sobre o coração de cada vida dedos, aqui, Senhor. mas nenhuma De uma forma que pedra ninguém sentiu. ele O seu pegou amor, Pai, pra me ágape. Enche eles do seu amor, Pai. Eu não sou ninguém para apedrejar. pedir nada, Pai. Mas nós Eu só queremos o seu tinha Espírito os sobre meus nós. pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim
me Senhor, meu Deus amou, eterno, mas glorificamos o nome mesmo todo a Ti, assim Pai amado. Se me derrama nesse lugar, Pai amado. amou. Enche a cada um, Pai Com querido a e eterno. brasa Ó Senhor, meu Deus tire a amado, glorificamos pedra, a Ti, te quem adoramos por tudo, Pai nunca amado e eterno. pecou, Ó Senhor, meu Ele Deus, me enche a cada um. Ó Pai perdoou, amado, derrama cura Ele neste me lugar. Senhor, perdoou. Pentecoste, Pai querido e eterno, Sua derrama, Senhor, meu Deus. irresistível graça Pai me querido e eterno. alcançou. Quem é esse que era sem pecado? Me condenou. Enche a cada um, Pai amado eterno. Que cada um venha sentir a sua presença, Pai amado. Que derrame nesse momento na presença do Pai. Tenha a sua intimidade com Ele nesse momento. Se entregue totalmente para Ele. Glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Pai querido. Oh, Pai amado eterno. Nós não temos os nossos pecados para te entregar, Pai querido eterno. Nós entregamos, Pai amado, eles, Pai amado eterno. Nos entregamos a Ti, Pai querido eterno. Glorificamos e exaltamos a Ti, Senhor, meu Deus. Oh, Senhor, meu Deus. Nos dê intimidade, Pai amado. Nos dê experiência. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim Obrigado, Pai amado. Obrigado por levar quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar de morte vinha Pai querido, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, filha, me perdoou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. se entregue agora, Aleluia, se entregue. Jesus. Comece a adorar no seu lugar. Oh, Se louvado permita ao seja Senhor teu nome, entrar na sua Pai. vida nesse momento. Se encha da presença do Espírito Santo nesse momento. Aleluia. O Senhor te convida hoje para você adorar. Se entregue agora. Coloque todo o seu louvor, toda a sua adoração. Só adore agora. Não ligue para quem está do seu lado nesse momento. Só adore ao Senhor. Se entregue a Ele de todo o seu coração. Aleluia. Não há espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada, e minha alma buscava, e nada me completava, a tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. A tua presença vive em mim, hoje é sua morada. Eu não calma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da vítima
te ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que é assim e não me condenou? De vida me ofertou. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, agradecemos por esse momento, estarmos louvando a Deus juntos, como irmãos. Agradecemos a Deus por tudo que Ele fez e Ele faz em nossas vidas. Convidar o pastor Zé Alves para dar os avisos finais. Agradecer pela oportunidade, pastor Roberto, pastor Zé Alves, concedida a mim, para estar dirigindo